Volume 01, Capítulo 5, Vingador, TS. Sogou Ayaka. Sogou Ayaka andou cautelosamente pela floresta no canto sudoeste do reino, mantendo os olhos abertos para ameaças. Ela estava neste novo mundo há vários dias, e ainda estava se acostumando com sua nova vida. Galhos estalaram no mato próximo. Ela rapidamente saltou em posição de sentido e levantou sua longa lança. Grahar. Graar. Era um cão de boca. A boca da criatura era grande, deformada e forrada com dentes brilhantes e tortos. Seus olhos brilhavam dourados. Sogou nunca tinha visto nada parecido antes. Nunca tinha ficado tão claro para ela o quão longe de casa ela estava. O monstro cão deu um passo à frente. Você quer lutar? Ela perguntou, dirigida tanto a si mesma quanto ao monstro. Grahar. Ele mostrou suas presas. Para onde você fugiu? Cachorro do caralho. A voz de Oyamada Shogo gritou de perto, e o farfalhar das folhas ficou cada vez mais alto conforme ele se aproximava. Ele pulou para fora do mato, balançando sua espada larga. Quando viu Oyamada, o cão virou o rabo e saiu correndo na direção oposta. Ayaka congelou. A essa distância, ela sabia que conseguiria cortá-lo, mas... Esse é meu, Sogou. Fique fora do meu caminho. Só os elites pegam as boas presas, entendeu? Oyamada claramente não queria a ajuda dela. Bem, acho que eu poderia deixar você ficar com ele se você viesse comigo e se juntasse ao nosso grupo. Pense bem, hein? Você tem que pensar no seu futuro. Deixando essas palavras condescendentes pairando no ar, Oyamada desapareceu no mato. Ayaka estava sozinha novamente. Ela checou os arredores, nenhum som para ser ouvido, então finalmente se deixou relaxar um pouco e suspirou. Os heróis da 2C estavam trabalhando em suas habilidades de combate em uma área de treinamento preparada para eles nos arredores do reino. Um muro de pedra imponente cercava uma área da floresta, e então monstros ferozes, combinados com sua força atual, foram adicionados para eles lutarem. Salvando o mundo do mal, hein? Ayaka sentou-se em uma pedra próxima e agarrou sua lança firmemente. Já fazia vários dias desde que a deusa os fez matar aqueles monstros no castelo pela primeira vez. Ela queria que eles se acostumassem a matar coisas vivas, ela disse. Ayaka tinha dormido durante essa parte, no entanto. Quando ela acordou, a cerimônia de iniciação já havia acabado. Alguns alunos não passaram no teste, não importa o quanto tentassem, não conseguiam matar seu monstro. Alguns estavam paralisados, outros enjoados, chorando, catatônicos ou confusos. Claro que sim. Todos do 2C cresceram em um mundo pacífico. Só o conceito de tirar uma vida com as próprias mãos era completamente estranho para eles. Sogou não era exceção a isso também. Quando ela recuperou a consciência, ela foi ver a deusa, que lhe contou o que ela havia perdido. Para o horror de Sogou, a deusa explicou que qualquer um que não conseguisse matar logo seria eliminado. É uma verdadeira vergonha, a deusa começou, mas é necessário, Sogou-san. Receio que qualquer desistente terá que trilhar o mesmo caminho que nosso infeliz amigo Tuka-Mimori-san. A deusa também lhe contou brevemente sobre os últimos momentos de Mimori Touka entre eles. Suas últimas palavras soaram estranhas para ela, não como Mimori Touka que ela conhecia. Ela não conseguiu salvá-lo. Sinto muito, Sougo-san. Dói ter que fazer isso, mas essas são as leis do reino de Alion. E elas são absolutas. Sinto muito mesmo. Mas não há nada que eu possa fazer, a deusa disse, com lágrimas brotando em seus olhos. Ayaka sabia o que estava tentando fazer. Se me permite falar livremente, deusa. Sim. Fale tão livremente quanto quiser. Não gosto do jeito que você faz as coisas. Nem um pouco. O que você quer dizer com isso? Você joga os fracos fora quando eles param de ser úteis para você. É horrível. Acho que essa é uma maneira de ver. Sabe, para uma deusa,
Eu sou realmente um espírito generoso. Posso até ser persuadida de vez em quando. E ainda assim, aqueles que não conseguem cumprir seus papéis heróicos neste mundo não duram muito tempo. Minha patente. Classe S. Isso significa algo aqui. Ah, claro. Isso te torna bem importante. Ayaka não teve escolha. Ela deu à deusa o que ela queria. Eu lutarei por você. Mas os heróis que não conseguiram passar pela sua cerimônia de iniciação estão sob minha proteção. Eu me juntarei ao seu lado, contanto que você os deixe todos ficarem aqui. Que maravilhoso e corajoso da sua parte! É uma coisa boa quando uma heroína de classe S defende seus ideais. Você pode ter algumas reservas, mas está disposta a colocá-las de lado para salvar o mundo. Sim, eu estou. Que delícia! Vamos apertar a mão, então, para celebrar nossa nova amizade. Ah, e embora eu acredite que foi necessário no momento, sinto muito por ter dado um soco no seu estômago. Ayaka pegou a mão da deusa. Ela estava fria como gelo. Mãos frias, coração quente. Não é provável. Eu sei que ainda estou confusa. Faz apenas 3 dias e eu realmente não entendo nada. Mas eu tenho que fazer isso. Eu tenho que salvá-los. Na opinião de Ayaka, os alunos que não passaram na cerimônia de iniciação eram algumas das pessoas mais gentis da classe. Ela ouviu que Sakurogi assumiu um papel de liderança entre eles, embora ele também estivesse lutando para se ajustar à nova realidade. Em um momento, quando ele tentou se reafirmar como líder e figura de autoridade, Oyamada deu uma surra violenta. Ha! Você realmente acha que eu vou aceitar um herói de classe D, como meu professor? Você pode me dizer para respeitá-lo, mas não é como se você pudesse provar isso. Ah, a propósito. Desculpe, mas nosso grupo vai ter que passar por cima de você. Que tal você ir ver se eles precisam de ajuda para lavar pratos nas cozinhas do castelo? Sakurogi-kun. Pode ser um uso melhor das suas habilidades. Ayaka repreendeu Oyamada por ir longe demais e tentou contra-atacar com algo para encorajar seu professor, mas ele apenas passou por ela, cambaleando para fora da sala em choque. Desde então, ele parecia um homem quebrado. Eu tenho que ser mais forte. Ela o ouviu murmurar baixinho. Eles tinham permissão para pegar quaisquer armas que quisessem do castelo. Kirihara escolheu uma katana, Oyamada uma espada grande, Hijiri uma espada longa, Itsuki uma rapieira e Yasu 2 espadas para empunhadura dupla. Espadas eram aparentemente comuns neste mundo, embora tenham sido originalmente trazidas aqui por heróis invocados do passado. Ayaka imediatamente foi atrás de uma lança, a arma que ela estava mais acostumada a empunhar. Sua avó era uma mestre do estilo Kisou de artes marciais antigas, e mesmo depois de conhecer seu marido rico, ela continuou ensinando. Ayaka foi sua aluna desde que ela era muito jovem. Kisou não era apenas trabalho com lança, também tinha técnicas para momentos em que seu oponente estava muito perto para uma lança, mas para a maioria dos combates era sua arma favorita. Ayaka estudava e treinava duro todos os dias, e as aulas eram sua rotina amada. Ela treinava todas as noites, depois tomava banho e lia antes de dormir. Agora, tudo isso parecia tão distante. Nunca imaginei que usaria essas técnicas em uma situação real de vida ou morte. Não posso ficar satisfeita com minhas realizações patéticas até agora. Uma heroína de classe S precisa de resultados de classe S, caso contrário, todos os alunos que abandonaram a escola estarão em perigo. Eles acabarão como Mimori-kun. Descartar os fracos. Isso era errado, não importa se alguém tentasse convencê-la do contrário. O termo a nobreza obriga veio à mente. Os fortes têm o dever de proteger os fracos, uma obrigação. Primeiro, ela tinha que matar alguns monstros e subir de nível. Aparentemente, matar monstros lhe daria pontos de experiência, que eram um tipo de energia, talvez? Mate monstros fortes e você se tornaria poderoso também. Abrir status. Ayaka Sogou. Nível 1. HP,
mais 700. MP, mais 300. Ataque, mais 1300. Defesa, mais 300. Vitalidade, mais 500. Velocidade, mais 700, mais 500. Inteligência, mais 700. Título: Heroína de classe S. A deusa disse que essas estatísticas aumentarão à medida que subirmos de nível. Os heróis invocados eram os únicos neste mundo com essa estrutura de níveis e experiência aplicada a eles. Pessoas comuns e monstros não podiam fazer coisas como verificar suas estatísticas. Ayaka passou levemente as pontas dos dedos sobre os brincos. O bônus para sua estatística de velocidade estava vinculado a eles, seu item único. Disseram a eles que a maioria desses itens especiais eram apenas aumentos de estatística brutos, e os dela não eram exceção. Ela se sentia um pouco mais rápida do que antes, pensou. Pontos de experiência. Matar outra pessoa não lhe daria experiência ou faria você subir de nível. Ayaka supôs que isso fazia sentido. Você não iria querer heróis fazendo ataques assassinos pelo reino, matando as pessoas que eles deveriam proteger. Ela balançou a cabeça diante da imagem perturbadora. Em vez disso, eles tiveram que se limitar a matar monstros para subir de nível. Os monstros aparentemente vinham em alguns tipos diferentes, e os que davam mais experiência tinham olhos dourados. Sem surpresa, eles também eram os mais fortes e difíceis de matar. Deixe-me ver o que mais. Ela abriu sua lista de habilidades, já se acostumando com os movimentos rápidos necessários. As palavras habilidade única foram exibidas em cinza, como sempre. Será que um dia conseguirei usar feitiços mágicos? Ela ainda não havia matado um único monstro e ainda estava presa no nível 1. Eu realmente posso fazer isso? Não, eu não tenho escolha. Eu não pude salvar Mimori Touka, mas eu tenho que salvar os outros. Eu não vou deixar aquela deusa levar mais ninguém. Eu vou proteger os impotentes para que Mimori Touka não morra em vão. Preciso encontrar outro desses monstros. Ayaka se levantou e começou a andar. Ela não estava mais usando seu uniforme. Em seu lugar, havia uma roupa saída diretamente de um filme de fantasia, uma armadura chamativa que acentuava sua figura um pouco mais do que ela se sentia confortável. Era linda e elaborada. E Ayaka tinha passado a noite anterior cuidadosamente adicionando tecido às áreas mais superexpostas. Esse tipo de armadura dá uma vantagem real contra inimigos do sexo oposto, a deusa havia dito a ela. Ela também facilita o fluxo de mana pelo seu corpo. Não poupamos despesas para projetar o equipamento classe S, mais útil e atraente. Eu me pergunto se ela estava falando a verdade. Isso é tão embaraçoso. Ayaka odiava se sentir exposta, era por isso que ela sempre usava meia calça preta com seu uniforme. Ela tinha que admitir, no entanto, que seu uniforme escolar comum não forneceria muita defesa contra garras de monstros. A armadura tinha algum tipo de proteção mágica da deusa, aparentemente. Agora, era vital para sua defesa. Vou ter que sorrir e aguentar por enquanto. Ela continuou andando, um pouco desanimada. Somos heróis? A palavra ainda não lhe caía bem. Ser chamada de heroína, e é como se você não tivesse escolha a não ser reunir coragem e ir lutar contra o mal. Mas ela não se sentia muito heroica. Herói. Essa palavra é apenas um feitiço mágico que ela lançou em nós para nos impedir de fugir. Para Ayaka, parecia uma maldição. Ela parou e preparou sua lança, sentindo algo próximo. Oh! Sou Sogou-san. Kashima-san. Ela é membro do grupo de Kusaba Sagi, eu acho. Nós todos já fomos separados em grupos, não fomos? Facções, assim como na sala de aula. Algumas coisas nunca mudam. O que está errado? Me disseram para te dar uma mensagem. Kashima engasgou, ainda ofegante. Recupere o fôlego e então me diga. Eu esperarei, eu prometo. Desculpe. Oh, obrigada.
Kashima Kobato sempre foi uma das nossas colegas mais quietas, mas se ela está aqui... Kobato deve ter passado pela cerimônia de iniciação da deusa. Ela não parece capaz de machucar uma mosca. Talvez Ikusaba-san tenha feito algo para ajudá-la a superar isso. Eu não confio em Ikusaba Asagi. Ela sempre parece estar tramando algo. A respiração de Kobato desacelerou o suficiente para que ela conseguisse falar. Há um monstro homem-vaca muito forte que se misturou com os outros por engano. Uma das pessoas no castelo me contou e... talvez devêssemos voltar, e ela ofegou. Kobato não está em ótima forma e é tímida. Mas mesmo assim ela veio aqui para me avisar. Você realmente correu todo esse caminho só para me contar? Obrigada, Kashima-san. Sim. Porque precisamos de você, Sogou-san. Você tem que viver. Ayaka apenas encarou. Parecia que Kashima não achava que ela mesma era necessária. Kashima-san. Um arrepio percorreu a espinha de Ayaka com o tom de Kobato. A outra garota olhou atentamente por cima do ombro de Ayaka. Ela lentamente levantou um braço para apontar. Atrás de você. Ayaka se virou. Grahahag. Era um homem com cabeça de vaca. Seu corpo era pequeno, mas sua presença era avassaladora e aterrorizante. Seus olhos dourados brilhavam ao sol. Com um rugido, a fera atacou. Kashima-san, fique atrás de mim. Fique para trás, eu cuido disso. Mas... está tudo bem. Apenas faça. Ok. Ayaka preparou sua lança. Eu realmente consigo fazer isso? Ela respirou fundo e tentou acalmar seu coração acelerado. Enquanto ela travava os olhos com seu oponente, ela se lembrou das palavras de sua avó. Presença de espírito e timing. Essas são as chaves. A criatura estava quase em cima dela, e... baque! Enquanto ele atacava, Ayaka graciosamente enganchou sua lança sob o braço da criatura, desequilibrando-a. Ela rapidamente girou seu corpo em volta do monstro, usando a lança como um eixo para jogá-lo no chão sobre suas costas, momentaneamente fazendo uma cruz com seu próprio corpo. Estilo que sou. Queda cruzada, ela gritou por pura força do hábito. Ayaka sempre foi ensinada a dizer os nomes de suas técnicas enquanto as executava como uma forma de visualizar o que queria fazer. Essa técnica usava o poder do seu oponente contra ele, semelhante ao Aikido. O homem com cabeça de vaca caiu com força de costas, cravado firmemente no chão com a lança. A criatura gorgolejou enquanto sua boca espumava com sangue, seu corpo ainda em choque pelo impacto e ferimento. Eu fiz isso. Ayaka olhou para o monstro com uma expressão horrorizada no rosto. Ela puxou sua lança e segurou a ponta no pescoço da criatura. Eu tenho que matá-lo. Eu tenho que. Se eu quiser ficar mais forte, eu... Ela agarrou a lança e se preparou para atacar. Sai da frente, Sogou. Ela foi jogada para o lado e caiu no chão. Gaawa. Em seu lugar estava Kirihara Takuto, estendendo a mão em direção à criatura imóvel. Destruidor dragônico. O homem-vaca foi envolvido por um amplo raio de luz dourada. Tudo bem, esse é. Nível 18, disse Kirihara, ofegante. Ayaka ficou olhando, atordoada com o que tinha acontecido. Sogou-san. Foi isso? Kobato perguntou, com a voz trêmula. Kirihara soltou um suspiro e então olhou para Ayaka com sua expressão fria de sempre. Obrigado pela ajuda. O quê? Ajuda. Kirihara suspirou novamente, exasperado. Essa foi por pouco. Você tem que ter mais cuidado, Sogou. Ele se virou e foi embora, desaparecendo entre as árvores. O que aconteceu? Kobato se perguntou em voz alta, ainda um pouco chocado. Escória. Kobato se levantou bruscamente ao ouvir a voz de Takao Hijiri, que de repente estava parada bem ao seu lado. Ayaka balançou a cabeça, percebendo.
Kirihara tinha acabado de roubar seus pontos de experiência. Você não esconde o que sente, não é, Hijiri-san, disse Ayaka. Você realmente vai deixá-lo fazer isso? Não quero agitar o barco a menos que seja necessário. Acho que Kirihara-kun também não descobriu como lidar com essa nova situação ainda. É por isso que ele está tão... Essa atitude ingênua vai fazer com que você seja morta um dia, Sogou-san, Hijiri interrompeu. Talvez você esteja certa. Eu não gosto disso em você. Eu sei. Bem. Hijiri girou nos calcanhares. Imagino que não seja sua pior qualidade também. Simplesmente não tenho espaço para admirar esse tipo de coisa. Deixando aquela declaração misteriosa pairando no ar, ela também foi embora em direção à floresta. Ayaka e Kobato se levantaram e voltaram para se encontrar com os outros estudantes. Elas caminharam até chegarem a uma clareira, uma abertura gritante no dossel acima, e viram nuvens escuras se reunindo no céu bem longe. Talvez todos nós acabemos brigando por esses monstros de olhos dourados. Espero que não nos voltemos uns contra os outros. No coração de Sogou Ayaka, nuvens de chuva também estavam começando a se formar. Naquele dia, Alion recebeu notícias dos movimentos do exército do Rei Demônio. A grande fortaleza do norte do Reino Magnar, a Muralha Noturna, havia caído. Os exércitos do Rei Demônio haviam parado após derrubar a Grande Rocha do Norte, e não havia sinais de que eles estavam avançando mais ainda. Notícias da agitação se espalharam pelo continente como um incêndio, e cada país se esforçou para se preparar para a invasão. 3 dias depois de terminar seu treinamento na floresta, a notícia chegaria a Sogou Ayaka. Mimori Touka. Finalmente, eu emergi das inescapáveis ruínas do descarte. Está na hora de descansar um pouco e aproveitar o sol? Não. Lembrei-me do que aquela deusa viu havia me dito. Eu envio um grupo de reconhecimento para a entrada das ruínas periodicamente para verificar um marcador secreto que me mostrará se alguém escapou. Mas esse marcador nunca foi ativado. Espiei cuidadosamente para fora, me escondendo nas sombras dos grandes pilares de pedra que cercavam a entrada. Não consegui ver nenhuma torre de vigia ou guarda. O grupo de reconhecimento nem sempre está aqui, então... Eu deveria dar uma olhada na entrada enquanto tenho oportunidade. Minha busca não resultou em nada, no entanto. Este marcador secreto estava escondido em algum lugar que eu não conseguia encontrar. Era só uma questão de tempo até que ela descobrisse que eu escapei. A porta para as ruínas tinha batido atrás de mim assim que eu saí para a luz do sol, como se ela estivesse me dizendo para sair e ficar longe. Talvez eu tivesse matado muitos de seus monstros e ela quisesse se livrar de mim. É uma pena, eu queria ir buscar aquele cristal dourado e tentar vendê-lo. Você nem sempre consegue o que quer, eu acho. A área externa estava pontilhada de prédios abandonados, como as grandes ruínas antigas que você veria em um livro de história. Eu rapidamente examinei a área, as ruínas estavam em uma clareira cercada por floresta. Decidi me afastar da saída o mais rápido possível. Eu já tinha me despedido, afinal. Depois de escolher uma direção aleatória e caminhar um pouco, me deparei com uma trilha de terra nua que parecia ter sido usada por pessoas recentemente. Pensei em segui-la, mas então pensei no grupo de reconhecimento encontrando minhas pegadas estranhas. Decidi caminhar ao longo da trilha pela floresta. Se eu puder encontrar água, eu realmente gostaria de tomar um banho. Eu tinha escapado das ruínas, mas agora havia muito mais para lidar. Eu tinha criado alguns hábitos estranhos dos quais agora eu tinha que me livrar. Primeiro e mais importante, falar comigo mesmo. Abrir status. Touka Mimori. Nível 1789. HP, mais 5367. MP, mais 59.037. Ataque, mais 5.367. Defesa, mais 5.367. Vitalidade, mais 5.367. Velocidade, mais 5.367. Inteligência, mais 5.367. Título,
Herói de classe I. Ainda é apenas meu MP que está ridiculamente alto. Abri minha tela de habilidades e olhei para as duas habilidades que eu havia evoluído na minha última batalha. Paralisar, nível 3, custo de mana, 10 MP, habilidade de alvo múltiplo, dissipar à vontade, localização de dissipação, cabeça. Veneno, nível 3, custo de mana, 10 MP, habilidade de alvo múltiplo, dissipar à vontade, modo não letal. Mais opções apareceram ao lado das habilidades, ambas agora dizem dissipar à vontade. Eu nunca quis dissipar minhas habilidades nas ruínas, então nem percebi que não tinha como fazer isso. Eu deveria testar isso em alguns monstros na próxima oportunidade. Dissipar localização e cabeça, li em voz alta. Então, eu posso mantê-los congelados, exceto pela cabeça? Eu serei capaz de falar com alguém enquanto eles estiverem paralisados. Modo não letal. Isso os deixa com um HP como em um RPG? Isso pode ser útil também. Embora eu duvide que isso vá me render amigos. Se eu conseguir fazer isso funcionar nela, essa seria a habilidade perfeita para usar naquela deusa imunda. Terei que testar esse novo efeito de veneno em breve. Fechei minha tela de estatísticas e tirei a garrafa de refri de cola da minha bolsa de couro. Restavam apenas algumas gotas da primeira bebida que recebi, abri a garrafa, fiz um brinde à minha fuga e virei tudo de uma vez. Estava sem gás, mas o sabor profundo e doce se espalhou pelos meus membros cansados. Ah! Guardei a garrafa plástica vazia para armazenar água caso encontrasse alguma. Então continuei andando, a mente correndo com tudo o que eu tinha para pensar. Devagar. Uma coisa de cada vez. Eu sou péssimo em multitarefas, então preciso passar por tudo em ordem antes de começar a riscar as coisas. Ok, então. Primeiro, eu deveria tentar encontrar uma vila. Preciso de um lugar para descansar, uma pousada ou algo assim, se possível. Depois, preciso consertar minhas roupas e me livrar deste uniforme escolar. A última coisa que quero fazer agora é chamar atenção, então o uniforme definitivamente tem que ir embora. Eu também quero saber onde estou. Ainda estou no reino de Alion ou fui enviado para outro lugar completamente diferente? Gostaria de ter um mapa. Dei um tapinha no peso reconfortante da bolsa de moedas de prata e pedras preciosas que havia encontrado. Em seguida, preciso descobrir quanto vale essa moeda. Preciso saber quanto custam as coisas neste mundo. As explicações da deusa eram escassas em detalhes, então havia muita coisa que eu teria que descobrir sozinho. Estes também. Olhei de relance para os pergaminhos de magia proibida saindo da bolsa nas minhas costas. Eu também quero saber onde estou. Ainda estou no reino de Alion ou fui enviado para outro lugar completamente diferente? Gostaria de ter um mapa. Dei um tapinha no peso reconfortante da bolsa de moedas de prata e pedras preciosas que havia encontrado. Em seguida, preciso descobrir quanto vale essa moeda. Preciso saber quanto custam as coisas neste mundo. As explicações da deusa eram escassas em detalhes, então havia muita coisa que eu teria que descobrir sozinho. Estes também. Olhei de relance para os pergaminhos de magia proibida saindo da bolsa nas minhas costas. Quero aprender mais sobre essas coisas. Elas podem me ajudar a derrotar aquela deusa, afinal. Eu me pergunto. É possível eu mesmo fazer isso se eu aprender a ler a língua? Ou apenas pessoas específicas podem aprender a fazer essas coisas? Vou precisar testar isso. Também. Gostaria de ter uma espada, murmurei para mim mesmo. Embora com todos os meus status além de MP tão fracos quanto eram, isso poderia não me fazer bem algum. Pensei na minha jornada pelas ruínas. Depois de um tempo, parei de me sentir cansado ou doente, e não fiquei sem energia. Eu me sentia bem caminhando pelo que pareciam horas, e a bolsa de couro nas minhas costas parecia cada vez mais leve com o passar do tempo, mesmo quando eu pegava mais coisas. Meus modificadores de status devem estar funcionando um pouco, mas o devorador de almas ainda me via como fraco. Mesmo depois do nível 1000, eu ainda era a coisa mais fraca lá embaixo.
Acho que sou mais um conjurador, no entanto, o tipo de personagem que fica no limite do alcance de sua magia e atrás dos guerreiros musculosos. Isso me fez desejar uma espada ainda mais. Ou, melhor ainda, o que eu realmente preciso é de um guarda-costas para cuidar de mim. Se eu tivesse um lutador forte ao meu lado para ser meu escudo, eu poderia usar minhas habilidades sem ter que me preocupar tanto. Nas ruínas, eu tinha me saído bem mantendo as costas na parede deixando meus inimigos se amontoarem e bloquearem uns aos outros, mas ao ar livre isso não seria tão fácil. Talvez eu pudesse contratar um mercenário habilidoso para enfrentar a deusa comigo. Ou formar meu próprio bando de mercenários. Eu deveria ter 2 ou 3 planos diferentes para executar minha vingança. Essa coisa de magia proibida é promissora, mas não sei o suficiente para contar com ela. É melhor ter opções. Isso seria muito mais fácil se minhas habilidades de efeito de status funcionassem naquela deusa imunda. Mas acho que tive mais do que minha cota de sorte recentemente. Entre a bolsa de couro que me trouxe comida e a utilidade inesperada dos meus efeitos de status, eu tinha tido muita sorte até agora. Por fim, quero reservar um tempo para ler este livro Artes Proibidas, na obra completa que o grande sábio me deu. Senti uma presença. Me mexi e espiei por trás de uma árvore. Squee! Squee! Squee ui ui! Squee! Havia 6 coisas azuis, redondas e gelatinosas por perto. Aquilo são slimes. Slimes eram um grampo de RPGs, geralmente os primeiros monstros que novos aventureiros enfrentavam. Eles geralmente eram fracos. Não acho que esses caras sejam diferentes. Eles não parecem estar escondendo poderes especiais ou algo assim. Parece que os monstros nas ruínas do descarte eram tão poderosos quanto eu pensava. Esses slimes também não têm olhos dourados. Todos os monstros que eu enfrentei tinham um brilho dourado nos olhos, até mesmo o estranho híbrido cavalo-planta. As únicas exceções eram os dragões zumbis. Mas eles não tinham olhos para começar. Os slimes pareciam preocupados e não notaram minha aproximação. Squee! Squee! I! Cui! Cui! Squee! Eles estavam brigando entre si. Não, espere. Acho que eles estão se unindo para isso. O menor do bando estava no centro, cercado por 5 slimes maiores que se revezavam para atacá-lo. Parecia assustado, se contorcendo para trás a cada golpe como se quisesse correr. Fiquei para assistir. Não parecia que os slimes maiores estavam brincando, e o slime pequeno se esmagou no chão como se estivesse abaixando a cabeça em desculpas aos outros. Isso nunca vai funcionar, eu me peguei murmurando. Não há nada de errado em pedir ajuda às vezes. Mas as chances são de que ela nunca venha. Então, lute. Confie na sua própria força antes da de qualquer outra pessoa. A cor do slime menor estava desbotando para um cinza claro. Esses grandes slimes vão matar esse carinha, assim, do nada? Era difícil dizer o que eles estavam sentindo, eles não tinham o sentimento intensamente assassino que eu havia sentido nos monstros nas ruínas. É mais difícil lê-los porque eles são tão fracos? Não consigo dizer o que eles estão sentindo. Squee! O slime achatado saltou no ar com um grito. Os slimes abaixo colidiram uns com os outros com uma série de baques. Um momento depois, eles se reagruparam e, endurecendo partes de seus corpos para usar como armas, avançaram para um ataque. Squee! Squee! Cui! Scu! O ataque surpresa do pequeno foi em vão, no entanto. Ele não conseguiu lidar com as probabilidades de 5 contra 1. Squee! Squee! Cui! Cui! Não tinha chance de vencer. Ok, já chega para mim. Dei um passo em direção aos slimes com meu braço apontado para eles. Sorri.
Paralisar. Os atacantes congelaram. Cucuí! Seus gritos ficaram mais altos em alarme e confusão. Veneno. Os 5 slimes ficaram roxos instantaneamente. Uma bolha apareceu no canto da minha tela de estatísticas e dizia letal. Então é assim que eu mudo o cenário, hein? Toquei em não letal e a tela fez um som de clique. Que sorte poder experimentar isso tão cedo. Os slimes pareciam aterrorizados, mas não senti nenhuma agressão deles. Acho que eles estavam apenas com medo do que eu tinha feito com eles. SQI. Olhei para os slimes paralisados. Desculpe interromper seu joguinho, mas eu não gosto de ver o forte escolher o fraco desse jeito, especialmente em uma luta tão injusta. Eu simplesmente tive que intervir. Selecionei o medidor amarelo em um dos slimes e toquei em dissipar. Uma janela de confirmação apareceu com uma seleção sim-não. Toquei sim e dissipou os efeitos de paralisia e veneno nos 5 slimes. Meu sorriso desapareceu. Sumam. Com alguns guinchos patéticos, os slimes enfraquecidos se esgueiraram cautelosamente para dentro da grama. Derrotá-los teria sido simples, depois que meu veneno os levou à beira da morte, pisar neles provavelmente os teria eliminado. Não adianta matá-los se eles não dão boa experiência. E quem sabe? Eles podem ser amigos ou familiares desse carinha. Eu sabia muito bem que alguns pais eram capazes de machucar ou até matar seus próprios filhos. Voltei-me para o menor slime, ainda paralisado onde o deixei. Vou deixar você se mover de novo, ok? Depois disso, você pode fazer o que quiser. Não vou te matar nem nada. Comecei a falar com o slime sem pensar muito sobre isso, o devorador de almas parecia me entender, afinal. Mas, na verdade, eu não tinha ideia se o slime entendia a linguagem. Eu me agachei. Não leve a mal, rapazinho, mas... Squee! Nem parece assustado. Estranho. Desculpe por não ter vindo te salvar antes. Você se saiu bem. Lutar contra adversidades como essa foi impressionante. Squee! Não me ataque assim que eu liberar você, ok? Squee! Talvez fosse só minha imaginação, mas parecia que o slime entendeu. Eu dissipei o efeito paralisar. Squee! 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 Está mudando de cor. Talvez esteja se recuperando daqueles ataques anteriores? Eu me levantei. Até mais. Fique forte aí, amigo. Joguei minha bolsa de couro de volta no ombro e me virei para ir embora. Eu tinha conseguido testar o novo recurso da minha habilidade, essa era a principal vitória, mas o encontro também me fez sentir um pouco melhor sobre tudo. Eu estava me afastando do encontro com o slime por um tempo quando ouvi um farfalhar nos arbustos. Algo estava me seguindo. Eu me virei e suspirei. Eu sabia. O pequeno slime emergiu do arbusto, coberto de folhas e galhos. Cocei a cabeça. Você não tem amigos para voltar? Esses idiotas não podem ser seus únicos amigos, certo? Squee! O slime achatou-se um pouco, como se estivesse com a cabeça baixa. Virei-me e continuei andando. Depois de um tempo, parei e olhei para trás. Squee! Ah, cara! Por quanto tempo você planeja me seguir? Squee! Não posso ir com você. Talvez fossem todos os monstros que enfrentei nas ruínas, mas senti que conseguia entender o que o slime estava tentando dizer. Bem, não parece agressivo como aqueles monstros eram. E não tem olhos dourados, ou qualquer uma das características assustadoras e nojentas que aqueles monstros tinham. Existem monstros neste mundo que não são perigosos. Acho que os humanos são assim. Há pessoas como Kirihara Yamada, mas também pessoas como Sogou e Kashima. Não sei se conseguiria levá-lo para uma cidade com muitas pessoas, no entanto. Skull.
Pareceu chateado ouvir isso. Aquele olhar mexeu com uma velha memória, e eu me lembrei de uma época, muito tempo atrás, quando levei um gato que estava deitado doente na rua para ser tratado por um veterinário. Sim. Kashima Kobato veio comigo. Ela levou o gato quando ele melhorou. Minha mãe adotiva era alérgica a gatos, então eu não podia levá-lo. Quando olhei nos olhos do gato quando saímos do veterinário, ele parecia tão assustado. Obrigado por me salvar, parecia dizer, mas o que devo fazer agora? O gato não estava usando coleira, devia ser um vira-lata. Agora ele estava sozinho no mundo, sem outros gatos para cuidar de suas costas. Ele provavelmente tinha vagado sozinho por um longo tempo antes de ficar tão fraco que precisava de ajuda. Eu sentia uma conexão estranha com o gato agora, ainda mais do que naquela época. Assim como você e eu, amiguinho. Você é igual a mim. Sozinho, inútil, condenado ao ostracismo. Um pária. Quando Kashima Kobato concordou em adotar o gato, fiquei muito grato a ela. Poucos dias depois, fui agradecer, mas ela apenas desviou os olhos sem jeito e se afastou de mim. Não achei que fosse nada pessoal. Kashima sempre pareceu tão retraída e nunca falava com nenhum dos caras da classe. Acho que talvez ela simplesmente não soubesse como responder a mim. No final, deixei pra lá. Talvez ela venha falar comigo de novo algum dia, nunca se sabe. Contanto que ela não me odeie por algum motivo que eu não saiba. Se for isso, então acho que nunca seremos amigos. Mas não há necessidade de pressa, você não pode forçar uma amizade. É melhor deixar as coisas crescerem com o tempo. Meus pais adotivos me ensinaram isso, e eu sempre valorizei seus conselhos. Sentei-me debaixo de uma árvore mastigando katsu. Minha bolsa de couro tinha terminado o tempo de espera, então decidi almoçar. O pequeno slime cambaleou ao meu lado, olhando intrigado para a embalagem retangular. Era um lanche tonkatsu que eu comia de vez em quando no velho mundo, nada mal. Crocância perfeita por fora, um centro mastigável e com gosto de peixe. E molho intensamente saboroso cobrindo o exterior frito. Macio e duro, salgado e doce, os sabores e texturas conquistaram meus sentidos e me dominaram. Não foi muito, mas foi satisfatório. Eu o lavei com goles de chá verde refrescante. Aqui na superfície, parecia mais fácil comer e beber sem me preocupar com o quanto sobrava. Olhei para o último pedaço de katsu no pacote. Você quer um pouco? Eu o estendi para o slime. Ele se esticou um pouco em resposta. Squee! Oh! Você está verificando se está tudo bem? O pequeno slime ficou verde, o sinal de sim. Sim, é todo seu. Ele lentamente estendeu um tentáculo viscoso e pegou a comida da minha mão. Ele absorveu em seu corpo translúcido, e eu a vi começar a derreter por dentro. Então é assim que ele come? Squee! Ficou rosa claro, a cor da felicidade. Deve ter gostado. Eu tinha feito alguns testes com o slime antes do almoço para ver se conseguíamos nos entender. Ele pareceu rápido em entender minhas intenções, mesmo que não entendesse as palavras. E ele também conseguia se comunicar comigo. Verde significava sim, vermelho significava não, e rosa significava feliz. Essas eram as únicas três que eu tinha descoberto até agora, mas era um bom começo. Slimes eram criaturas muito mais expressivas do que eu esperava. Sem uma linguagem comum ou mesmo um rosto, eu ainda conseguia entender o que o pequeno sujeito estava tentando dizer. Talvez até melhor do que eu entendia as pessoas, para ser sincero. Depende apenas se um monstro seria deixado entrar em um assentamento humano. O problema se resolveu quando o pequeno slime me mostrou que podia se esticar em uma corda fina. Ele rastejou para cima e se escondeu em minhas vestes. Enquanto ninguém na cidade puder sentir a presença de monstros, estaremos bem. Havia outra vantagem em ter um slime escondido em minhas vestes. Enquanto eu estava de pé, seu corpo escorregadio subiu pela minha perna e saiu da minha gola atrás da minha cabeça. Squee!
Você pode olhar atrás de mim? Squee! Um tentáculo viscoso chegou em volta da minha cabeça para que eu pudesse vê-lo. Sua ponta ficou verde para sim. Tudo bem. É uma medida temporária, mas por enquanto ela pode me proteger. Eu estava certo em deixar você ficar, amigo. Squee! O slime desceu, e eu voltei a sentar-me debaixo da árvore. Havia outra coisa que eu queria verificar antes de me mover. Tirei Artes Proibidas, na obra completa da minha bolsa e abri. O slime esticou um tentáculo para ver o que eu estava fazendo. Acho que foi em algum lugar por aqui, e folheei o livro, procurando uma página que me lembrava de ter lido nas ruínas. Aqui está. Solução de aprimoramento de monstros, experimental. Resultados dos testes. Solução criada, evolução rápida. E slimes viável. Primeiro experimento. Sucesso. Segundo experimento. Sucesso. Terceiro experimento. Sucesso. Resultados adversos em monstros. Possível aumento de hostilidade, não comprovado. Outros efeitos? As páginas seguintes estavam cheias de notas rabiscadas. Pelo contrário, os slimes provaram ser parceiros brilhantes em comparação aos candidatos anteriores. Sua capacidade de compreensão e compaixão é inegável. E eles são tão fofos. Parece que o grande sábio os achou úteis em seus experimentos. Algum tipo de solução de aprimoramento de monstros, hein? Olhei para o pequeno slime. Talvez eu possa usar isso para torná-lo mais poderoso. Os slimes são capazes de subir de nível. Essa era mais uma coisa para investigar, mas o grande sábio me deixou uma dica. Se ele estava pesquisando uma solução de aprimoramento de monstros, eu tinha que assumir que eles tinham que confiar em poções e magias para ficarem mais fortes, não em aumento de nível automático como heróis invocados. Mas, se a pessoa errada pusesse as mãos nesta pesquisa, quem sabe o que aconteceria? Eu cantarolava e continuava folheando as páginas. Posso entender por que ele chamou essas coisas de artes proibidas. Olhei cuidadosamente para a lista detalhada de ingredientes no final da página. Havia também uma lista de lugares onde eles poderiam ser obtidos, nenhum dos quais eu reconheci, é claro. Enquanto procuro alguém que possa ler aqueles pergaminhos mágicos proibidos, devo ver se consigo pegar alguma dessas coisas. Certo. Pronto para ir? Squee. 1. Percebi que não tinha nada para chamá-lo. O pequeno precisava de um nome. Squee. Esses barulhos agudos lembram um pouco de um leitão, e ele também é meio redondo. Entendi. Pigmaru. Squee. De agora em diante, seu nome é Pigmaru. Bem, a menos que você não goste, então poderíamos mudar, eu acho. Squee. Pigmaru ficou verde. Squee. Depois, ele ficou rosa, acho que isso significava que ele estava feliz com seu novo nome. Coloquei Artes Proibidas. A obra completa de volta na minha bolsa. Havia muito lixo se acumulando lá dentro, de toda a comida de loja de conveniência. Eu tinha tentado manter os recipientes limpos de comida limpando-os, pelo menos, mas ainda estava ficando bagunçado lá dentro. Para minha sorte, a bolsa de couro e meu livro Artes Proibidas não tinham cheiro algum, itens mágicos também ficavam limpos magicamente. Mas eu ainda poderia usar outra bolsa para lixo, ou apenas um lugar para despejá-lo. Agora. Não jogamos lixo, tá? Coloque no lixo. As palavras da minha mãe adotiva voltaram à minha mente. Eu não queria jogar lixo no chão a menos que fosse realmente necessário. Eu me pergunto como ela está. Ela é gentil demais para o seu próprio bem, isso me preocupa mais do que qualquer outra coisa. Ela provavelmente está preocupada comigo agora. Foi logo depois que meus pais verdadeiros desapareceram que conheci meu tio e sua esposa pela primeira vez, meus novos pais adotivos. Naquele primeiro dia, minha mãe adotiva me segurou firme em seu peito, sua voz e mãos tremendo.
Eu pensei que ela estava com raiva de mim no começo. As mãos do meu pai sempre tremiam quando ele estava com raiva e bêbado. A voz da minha mãe sempre tremia quando ela gritava comigo. Sinto muito por não termos visto isso antes, sussurrou minha mãe adotiva. No começo, não entendi por que ela pediu desculpas. Mas quando finalmente entendi, chorei. Eu estava feliz. As pessoas choram quando estão felizes, não apenas quando estão tristes. Foi a primeira vez que alguém realmente demonstrou compaixão por mim. Eu andei, com Pigmaru enrolado no meu pescoço e uma bolsa de couro nas costas. Ei, Pigmaru! O slime apareceu no meu ombro. Squee! Essa coisa toda que estou fazendo é só sobre vingança. É uma vingança pessoal. Isso pode não parecer importante, mas é importante para mim. Logicamente, eu sabia que era estúpido ficar tão envolvido em vingança. O que eu realmente esperava que acontecesse, depois que a poeira baixasse? A vingança é errada, não tem sentido, é um desperdício da sua vida. Tenho certeza de que muitas pessoas pensam assim, elas olhariam para mim e meus objetivos e pensariam que sou patético. Mas vou fazer isso mesmo assim. E se alguém me perguntasse por quê, e bem, é óbvio para mim. Estou fazendo isso porque eu quero. Não vou parar até conseguir o que quero, até sentir que isso acabou. Dane-se esses idiotas hipócritas, lutando pelas massas, interpretando heróis e vilões. Não estamos nem na mesma história. Para mim, tudo se resume a uma coisa, meu ego. Há um tipo de justiça na minha vingança, no entanto. Justiça para mim, não para mais ninguém. Se alguém quiser se juntar a mim na minha jornada, terá que estar bem com isso. Serei direto sobre isso, darei a eles todas as informações com antecedência. Se eles virão comigo ou não, dependerá deles. Só estou fazendo isso pela minha vingança pessoal, nada mais, nada menos. Sou basicamente um egomaníaco. Você está realmente bem com isso? Squee! Se você quer ir embora, agora é a hora, amiguinho. Não vou guardar rancor de você. Squee! O tentáculo de Pigmaru apareceu nas minhas vestes e ficou vermelho, o sinal de não. Você realmente quer ficar comigo em uma busca por vingança? Squee! O tentáculo ficou verde, o sinal de sim. Tudo bem, então. Dei um tapinha gentil no pequeno tentáculo e dei meu primeiro passo. A jornada de dois párias em busca de vingança. Estou contando com você, parceiro. Squee! Veio a resposta feliz de Pigmaru enquanto ele ficava com um tom mais escuro de verde. Caminhamos juntos pela floresta, com os galhos estalando sob nossos pés. Dizem que nada de bom pode vir da vingança. Mas tudo bem. Eu não quero nada de bom. Eu não preciso que essa vingança dê em nada. Na verdade, não vou deixar. Não vou deixar que isso saia do controle. Quando eu estiver pronto, irei atrás de você e não vou parar até que você esteja morta. E é isso. Deusa imunda. Eu terei minha vingança.